Amém, amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, é pela graça dele mesmo, né? Hoje nós tivemos um culto de manhã e assim, sempre é chamado culto dos jovens, né? Mas na verdade que jovens, a pregação foi tão boa até para jovens de 90 anos também, né? Jovens de 90 anos para baixo, a pregação foi ótima, sabe? A todo mundo, sabe? Mas assim, está tentando ajudar, realmente Marcelo, Juninho, todos, irmão Jário, tentando ajudar os jovens, né? Mas às vezes as pessoas, não os que ficam, mas tem uns que saem muito mal agradecidos, né? Tem jovens que saem daqui assim, por nada, às vezes até depois manda até mensagem para mim, né? Dizendo que orou muito para sair, é como se fosse assim, Deus me autorizou, mais ou menos nessas palavras, para me poder, eu orei muito para sair, quer dizer, eu pensei muito, né, de fazer. Agora, esse negócio de pensar muito, orar muito, eu acho que a pessoa tem que entender uma coisa: qualquer coisa que nós fazemos aqui na terra, qualquer coisa, oração, se eu decidir uma coisa errada na minha vida, eu só vou ficar sabendo disso depois que os meus olhos fecharem nessa dimensão. Aí do outro lado eu vou saber se as minhas orações estavam certas a respeito daquilo que a gente determina, porque na verdade que é a gente que determina. Porque não, às vezes mas eu coloquei Deus. Não, mas você pode colocar Deus numa coisa e às vezes você que está errado, ou eu estou errado, e colocar Deus naquilo, mas só que Deus não vai operar numa coisa errada, sabe? Então assim, eu creio que, olha, se aqui, em outros lugares, eu sei que tem pessoas que, jovens são bem ensinados e tudo, mas eu creio que os jovens daqui são bem ensinados também. Agora, se não serve para alguns, às vezes o defeito não é da pregação, o defeito é de quem não entende a nada, né? Porque tem pessoa que não entende nada, sabe? Você sabe disso, que, olha, irmão, revelação é uma coisa que você tem desde que você começa. Se você começar num lugar que, se você é um convertido mesmo, você sempre terá mais revelação. Cada dia que você ouve, mais revelação você tem, mais. Mas tem pessoas que sentam num banco de igreja anos e não recebe nada. Mas por quê? Porque não valoriza. A gente tem que entender, nós temos que entender, Deus não é um homem como nós. Deus conhece tudo, não é como às vezes a gente pensa, Deus sabe todas as coisas. A gente tem que entender isso. A gente vem para a igreja sabendo que a gente vem ouvir Deus falar. Agora, se vier de qualquer maneira, porque tem pessoas assim, acostuma, né? Acostuma, é igual tem pessoas de igreja que acha que subir de joelho em cima de caroço de milho e resolve o problema. Não resolve nada. Não resolve nada, irmão. Olha, eu vou dizer a verdade para os irmãos, se a gente vê o que o mundo está acontecendo aí fora, eu vou dizer uma coisa aqui que é a pura verdade, tá? E não é uma coisa que não é verdade. Hoje, a situação que o mundo está, a única coisa que nós temos que entender hoje, para nós, individualmente, é orar a Deus, pedindo Ele uma proteção para as nossas almas e uma libertação para nós e uma urgência para a gente sair da terra. Não adianta mais orar, Deus não vai ouvir uma oração de uma pessoa que orar para que esse mundo não aconteça o que está acontecendo. Não adianta. Pode orar, você pode morrer orando
para Deus consertar o mundo, não tem jeito para o mundo. Agora, tem jeito para mim e para você, aí sim, tem jeito para nós. Então, é a única coisa que nós devemos fazer, é isso, orar por nós, orar pelas nossas famílias, pedir a Deus para ajudar, eles têm entendimento, para ajudar nós ter entendimento. Agora, para o mundo não tem jeito. Tudo que está acontecendo no mundo, agora mesmo, há poucos dias, agora mesmo, vocês notaram lá, pro lado como é que chama? Eu até anotei, é Santa Catarina, para aquele lado lá, de uma noite para um dia, o mar fez um paredão de areia de quase 3 metros de altura, onde era a praia. Amanheceu o dia, quando eles olharam assim, o paredão de areia. Já pensou uma coisa dessa? Não tem jeito, daqui um pouco, olha, do jeito que está indo, daqui um pouco, cidades vão ser tomadas pelo mar. Agora, você vai orar para isso acontecer o contrário? Não, você tem que entender que isso vai acontecer. Você tem que orar, nós vamos orar para Deus nos tirar da terra antes que aconteça conosco. Porque a incredulidade está aumentando cada dia mais. Cada dia que passa, mais incrédulo o povo fica. Cada dia que passa, mais o povo rejeita a mensagem da hora. Cada dia que passa. Isso não é de assustar, não. Aí, se durar mais alguns dias, vocês vão ver isso que a gente sempre está falando. Nós temos que valorizar a palavra de Deus, nós temos que valorizar o que Deus deu para nós. Não vamos esperar como no passado o povo esperava que Deus enviaria algo, Deus enviava aquele algo e eles passavam por cima e perdia. E nós temos muitos exemplos, gente. Eu creio que a geração que tem mais exemplo é a nossa. Porque nós temos exemplo de todas as gerações dos acontecimentos do passado. Tudo que aconteceu no passado está acontecendo hoje, tanto de um lado quanto do outro. Tudo está acontecendo. A mesma coisa. Quer dizer, a rejeição, a maneira que Deus trabalhou lá, Deus está trabalhando aqui. A rejeição que foi lá, a maneira que eles rejeitavam, está acontecendo aqui, a mesma coisa. E sempre o povo olhando para um Deus da história. Deus não é um Deus de história, Deus é um Deus vivente, presente, todo dia, toda hora. Deus é isso. E nós temos que crer num Deus que está presente. E Deus sempre foi a palavra. Sempre foi. Daqui um pouquinho nós vamos ler algo para a gente entender melhor sobre realmente o que está acontecendo nos nossos dias, né? Mas nós vamos continuar orando por esses irmãos que sempre a gente fala, irmão Divino, irmão Daniel, irmão Sebastião, irmã Sebastiana que está ali, nós estamos continuando orando por ela, irmão Joaquim, irmão Nazareno, pastor Joel, esposa, e vamos continuar orando por eles, sabe? E esses dias eu estava até conversando com a irmã Vivi, ela até me falando sobre os médicos que estão olhando o irmão Divino, que está aqui sentado. São 3 médicos, um estava pensando em fazer a cirurgia, não queria fazer a cirurgia, outros 2 quer que faz. Aí eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar e pedir a Deus para abençoar aquilo que for melhor. Se o que não quer fazer cirurgia, está certo, que Deus abençoa nesse ponto. E se ele estiver errado, que os 2 estiver certo, então que aconteça aquilo que os 2 estão querendo, sabe? A respeito da vida do irmão Divino, né? Então, nós vamos colocar isso nas mãos de Deus para que tudo seja feito conforme a vontade dEle, sabe? É isso que nós precisamos de entender, sabe? Porque vem um médico, um pensa uma coisa, 2 pensa outra. Então, vamos colocar Deus que pensa certo, né? No meio, que aí resolve o problema. É muito melhor a gente entregar na mão de Deus, que entregar mesmo na mão dele e tirar a nossa, né? Porque
Agora aqui, porque sempre nós assim, ó, eu entreguei nas mãos de Deus, mas não tira a mão de jeito nenhum. Aí não vai resolver nada. Vai ficar pior. Vai ficar pior. É igual pessoas que pedem oração. Não adianta ficar pedindo oração e não crer. Tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Não adianta a pessoa pensar assim. O próprio Jesus, Deus na terra, ele apontava para a pessoa e dizia: tua fé te salvou. Tua fé te curou, tua fé te salvou. Então a fé tem que estar na própria pessoa, não importa quem estiver pregando. A fé tem que estar na pessoa. Tua fé te salvou, tua fé te curou. Isso que nós temos que entender. Então nós estamos aqui para aprender. E creio que Deus tem nos dado o privilégio de pregar a palavra e ensinar até o ponto que nós conhecemos, né? É claro que não existe ninguém que conhece tudo, mas Deus conhece tudo. Deus é o único que conhece as coisas, né? Então aí nós vamos continuar orando, e aqui tem essa peça de roupa, pedido de oração, irmã Leidmar pede oração, preparando para fazer biópsia, né? Então nós vamos continuar orando por esses pedidos aqui, mas vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Primeiro nós vamos ler a palavra de Deus, que está em 2 Pedro. Mas não falaram nada, né? Tem irmão que está nos visitando? Tá, Deus abençoa, tá, irmãos? Deus abençoa vocês. Eu sou, ainda mais daqui, assim, eu enxergo um pouco, pouco, né? De mais distância, assim, não dá nem para saber se tem visitante, mas graças a Deus, Deus abençoa vocês. Deus abençoa a todos nós, né? Isso. Então vamos aqui. Começar no verso 3, hoje eu vou ler, eu sempre não leio muito, eu não gosto de ler muitos versos não, mas aqui não tem jeito de não ler, né? Vamos começar no verso 3 até o verso 14, de 2 Pedro 3, está escrito assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, por causa da incredulidade daquele povo, aí pereceu tudo, né? Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, mais uma vez
por estarmos aqui, Senhor. Nós não sabemos, Senhor Deus, se no domingo que vem nós estaremos aqui. Ninguém sabe nada a respeito, Senhor. Mas nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guiado. Até aqui o Senhor tem nos dado mente para pensar no que é verdadeiro, no que é puro. Meu Deus, assim nós te agradecemos, Senhor, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas ajuda nós, Senhor, que cada dia nós possamos estar mais seguros daquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Toma conta de nossas vidas, Senhor. Nós entregamos todas as famílias em Tuas mãos, Senhor. Eu creio que todos os pais, eles querem que os seus filhos sejam salvos. E assim como nós aprendemos hoje de manhã, Senhor, meu Deus, isso tem que começar desde casa, desde criança, ensinando os filhos a obedecer a Tua palavra. Meu Deus, ajuda, Senhor, a todos, principalmente aqueles que ainda têm filhos novos. Ajuda eles a ensinar os seus filhos a respeitar a Tua palavra, respeitar os pais, amar a palavra de Deus. Meu Deus, é isso que nós precisamos. Muitos lares às vezes não andam bem, é por causa da maneira de vida das pessoas que vivem dentro da casa. Meu Deus, mas nós não queremos chamar o diabo para dentro de casa, nós queremos que o Senhor esteja dentro de casa, que haja paz na casa de todos os seus filhos, Pai, e que o diabo seja expulso, porque a maneira de expulsar o diabo é através da palavra, é através da convivência com o Senhor, Pai. Aonde o Senhor está, o diabo não vem. E assim nós pedimos a Tua presença aqui também, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar e ajudar esses irmãos, os quais nós colocamos os nomes deles aqui, Senhor, e também aqueles que não estão os nomes aqui, Pai, meu Deus, que estão doentes, que vão fazer exames e tudo mais. Senhor, eles estão em Tuas mãos, Pai, as irmãs. Meu Deus, que o Senhor cuida, eu sei que o Senhor cuida dos Teus filhos, meu Deus, e eles estão em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, também está essa peça de roupa, eu coloco as mãos sobre ela, Pai. Eu sei, meu Deus, que o homem não pode fazer nada se não for pelo Senhor. Meu Deus, mas eu sei, meu Deus, que através da Tua palavra, através do Teu sangue derramado, meu Deus, eu creio no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E quando aquele sangue foi derramado ali na cruz do Calvário, todas as pessoas foram curadas. E através daquele sangue, Pai, eu coloco as mãos sobre essa peça de roupa, pedindo a proteção, Senhor, meu Deus, da pessoa que vai usar essa peça de roupa. Meu Deus, se for algum demônio ou algum espírito, que esse espírito mau saia da pessoa, para que o Senhor possa operar na vida dela, ou dele. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Senhor, fala conosco mais uma vez, através da Tua palavra, e que nós possamos estar aqui não para ouvir um homem falar, mas para ouvir o Senhor falar. Assim nós pedimos a Tua presença mais uma vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, Senhor, ajuda as pessoas que estão viajando em todos os lugares, guarda eles aonde eles estiverem, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu vou deixar a peça de roupa aqui, depois aqui. Depois o irmão pega aqui, o diácono também. Então, aqui, hoje, eu até coloquei, sempre a gente coloca um título por causa do YouTube, né? Então, a mensagem que o anjo trouxe antes da destruição. Então, esse é o título da mensagem que nós vamos pegar. A mensagem que o anjo trouxe antes da destruição. Uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos, eu até anotei aqui, só para os irmãos entenderem, porque muitas pessoas, eles não sabem que desde que o pecado começou, Deus começou a trabalhar através de profeta. Muitas pessoas não sabem disso.
Se vocês querem saber, vocês creem na mensagem do mensageiro dessa era? Certo. Então, vocês leem a mensagem futuro lá, vocês vão encontrar lá. No princípio, Deus começou a falar a palavra haja, haja, haja. E tudo que Deus fala haja, vai acontecer. E aquilo é para ser eterno. A palavra haja significa que virá as coisas para a eternidade. Então, está escrito lá. Então, Deus começou a falar a palavra haja, 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 até. É claro que está escrito de uma maneira como se fosse assim, até que algo aconteceu para Deus parar de falar haja. E o algo que aconteceu foi o pecado. Então, quando o pecado aconteceu, então Deus enviou profetas. Aí está escrito lá na mensagem, Deus enviou o profeta, e o profeta diz, vai, acontece isso, 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 porque o profeta não pode falar uma palavra haja, diretamente, não pode, né, no sentido assim, não podia falar essa palavra haja. Foi isso, isso, depois que o pecado entrou, sabe? Mas tudo que ele fala era Deus falando, porque agora já entrou um outro período, no sentido da vida nossa, depois que Adão caiu, então nós caímos também. Então agora Deus envia profetas. Por exemplo, eu anotei aqui em Oséias, o que está escrito em Oséias 12, verso 3, e diz assim, só para vocês entenderem que Deus nunca mudou. Está escrito lá desse jeito, depois vocês leem em casa, depois. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta foi ele guardado. Você está vendo? Não é Deus? Agora, o homem que Deus envia não é Deus. Mas a palavra que sai na boca do homem é Deus. Agora, se vocês querem ver, Êxodo 12, 50, 51, está escrito lá. Israel saiu, quem é que estava guiando o povo? Era Moisés. Então, o que nós temos que entender hoje, a mensagem não é diferente daquelas do passado. Você tem que crer que a mensagem é Deus falando. Sabe? Você tem que crer dessa maneira, Deus está falando conosco hoje. Agora, não adianta você pensar, aconteceu lá nos dias de Moisés, nos dias de Abraão, nos dias de Noé e tudo mais, mas como que você quer viver o passado? O passado, irmão, você sabe quem faz com que as pessoas vivem o passado? É o diabo. O diabo sempre refere o que passou. Deus sempre está presente. Você tem que crer que Deus está presente. E esse Deus presente é que salva você. Agora, quem é Deus? A palavra. Deus é a palavra. E a palavra de hoje é para mim entender que Deus está falando comigo hoje. Para mim, o que é que Deus está falando hoje? Nós vamos ler aqui, o título das mensagens aqui, ó. Deus em seu povo, a igreja irá antes da tribulação. Todo mundo sabe que a igreja vai subir antes da tribulação. Vocês creem assim? Vai subir antes da tribulação. Agora, nós estamos vendo o mundo todo atribulado já. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Agora, quando chega esse ponto, vocês vão notar que sempre foi assim. Quando chegava o momento das pessoas, daquele tempo que estava vivendo, havia uma maneira das pessoas ficar em desespero. O próprio Jesus, quando chegou a hora, que estava chegando a hora, vocês notam o que ele diz? A alma dele ficou perturbada. E ele diz, Pai, se queres, passe de mim esse momento, mas contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, se isso não está acontecendo hoje, então nós vamos ficar aqui. Tem que haver um desespero, por causa das coisas que estão acontecendo lá fora. Eu estava ontem conversando com minha esposa, eu creio que foi ontem mesmo, a gente olhando sobre essa coluna de fogo aqui, ó, sobre a nuvem também.
E a gente vê pelas mensagens, eu estou entrando por outro lado, eu creio que eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, o que eu estiver que falar é Deus que quer, né? Então, estou entrando por outro lado. Então, a gente vê sobre essa coluna de fogo que está ali, quando essa nuvem que está ali, quando ela apareceu, em várias mensagens você nota isso. E aqueles livros que aquele rapaz escreveu sobrenatural, sobre os acontecimentos na vida de William Branham, ele mesmo, porque ele procurava mostrar só realmente aquilo que tinha acontecido. Ele ia nas pessoas certas que tinham vivido com William Branham. Ele sabia até as datas e tudo mais, sabe? Então eu estava falando com ela, um tempo atrás aí, houve até um alvoroço entre o povo da mensagem sobre 28 de fevereiro. Eu cheguei até a pregar em Belo Horizonte na época. O pastor Vanderlei até me pediu para falar muito sobre, mas eu não falei. Ele pediu, mas não falei. Eu preguei outro assunto, falar sobre 28 de fevereiro. Não falei, exatamente porque eu tenho conhecimento da Bíblia e da mensagem e daquele livro que aquele rapaz escreveu. No dia 28 de fevereiro não havia nenhuma atividade com o profeta, nenhuma. A atividade depois, final, que essa nuvem, que era os anjos aparecendo para ele, apareceu no dia 8 de março, dando ele a comissão. Mas você já notou o que está escrito na Bíblia? Que quando está para acontecer algo na terra, primeiro acontece no céu? Então foi mostrado pela ciência 8 dias antes no céu. 8 dias depois, os anjos aparecem para o profeta, dando ele a comissão de pregar o evangelho, de pregar os selos. Porque tinha que acontecer primeiro no céu e depois aparecerá sinais no céu e na terra. Está vendo? Primeiro no céu, então apareceu no céu. A ciência tirou essa foto e tirou essa aqui, foi primeiro, foi em 1950, mas tirou essa aí, exatamente quando estava para ser pregada os selos. E essa nuvem aí, quando foi tirada, o próprio Deus falou com William Branham para ele olhar da maneira certa. Quando ele olhou, ele viu que era o rosto de uma pessoa. E essa pessoa é Cristo, tá? Ele olhou da maneira certa. Ele mesmo não sabia que isso tinha acontecido. Vocês leem, eu creio que é o 6º livro, que vocês vão entender. O William Branham ficou sabendo daquilo no mês de abril. Depois que ele já tinha pregado os selos, ele chegou na casa de um irmão, e lá estava uma revista, e estava com essas fotos. E ele pediu o irmão para ler, para levar para casa para ver. Ele nem sabia que tinha acontecido pela ciência, ele sabia que tinha acontecido com ele. Os anjos tinham aparecido, era para ele, em favor de mim e de vocês, para revelar, sabe? E então nós que estamos aqui, não é porque nós vimos essa nuvem, a foto da nuvem, nem a coluna de fogo na cabeça do profeta, que nós vamos crer, não. Nós creríamos de qualquer maneira. Se a ciência não tivesse tirado, eu estava crendo na mensagem do mesmo jeito. Sabe? Porque a coluna de fogo e essa nuvem é para condenar o mundo. Para saber, o mundo saber, que foi como isso aqui, de Oséias 12. Por um profeta, por um profeta o povo foi guardado, já pensou, gente? Então, quando pensa nisso, a mensagem hoje vem através de um profeta, mas a mensagem não é profeta, o profeta é o homem, a mensagem é Deus. E Deus está aqui exatamente para nos guardar, para nos livrar de qualquer coisa, como nós pregamos sobre o anjo. Eu estou com uma mensagem aqui ainda sobre o anjo. O profeta até falando, está aqui, obedeça a voz do anjo.
Porque o anjo está exatamente o que o profeta falou. Um tempo atrás, eu recordo de um pregador da mensagem pregando que quem tirou Pedro da prisão foi a teofania dele. Ora, aonde uma teofania vai tirar uma pessoa de uma prisão? Quando o próprio mensageiro diz, por isso que eu falei que eu ia pregar sobre isso, quando o profeta disse assim, ainda perguntou, Pedro, quando estava na prisão, vocês creem que ele tinha o Espírito Santo? Amém. Todo mundo sabe que Pedro já tinha o Espírito Santo, porque ele foi para a prisão depois que o Espírito Santo tinha descido. Ele já tinha o Espírito Santo. Aí o profeta diz, Pedro não tinha o Espírito Santo? Ele disse, mas não foi o Espírito Santo que estava em Pedro e tirou ele, não. Foi o anjo do Senhor, veio e tirou, abriu as portas. É claro que o anjo do Senhor é o próprio Deus, mas na forma que Ele quer e que Ele faz para abrir portas. Está vendo? Hoje nós temos o portão eletrônico e tudo mais. Deus já tinha isso lá no princípio. Ele tinha um controle remoto, Ele abriu portões. Só pediu, Pedro, levanta. Aí Pedro levantou sem saber o que estava acontecendo. E ele foi só abrindo porta. Depois que estava lá fora, que Pedro falou, mas... Aí que ele descobriu que... Aí, por isso, irmão, tem pessoas que falam assim, mas eu li na Bíblia, mas às vezes você leu e não entendeu. Aí a gente vai ler lá na Bíblia que quando Pedro chegou batendo no portão, a menina que estava lá escutou a voz de Pedro, voltou e falou, é Pedro. Ele falou, não é Pedro não, como é que eles falaram? É o Espírito de Pedro, quer dizer, a teofania, como hoje estão falando. Não, mas a menina falou, não, é Pedro mesmo, é Pedro que está lá, sabe? Porque na verdade que eles acharam que nem era Pedro. Quem é que tinha tirado Pedro de lá? O anjo do Senhor tirou. Sabe? Então o que a gente tem que entender é o seguinte, irmão, o Espírito, se você crê que tem o Espírito Santo, eu creio que eu tenho, mas se vier uma batalha, um problema para você enfrentar, o anjo do Senhor vem e tira aquele problema. Tira, sabe? Porque é uma forma que Deus tem para derrotar um inimigo maior. Qual é a forma que Deus tem para derrotar o diabo? Como Gabriel, ali, se você nota que aquele Gabriel que apareceu para Daniel, era o próprio Deus na forma de mensageiro. Quando Daniel viu ele caiu por terra. Mas ele não conseguiu derrotar o rei da Pérsia, quer dizer, podia até falar o rei da peste, que era o diabo, que aquilo era o diabo que estava lá. Ele não conseguiu. Aí veio Miguel, o primeiro príncipe, e chegou e o diabo saiu. E você sabe que Miguel é Cristo? Pois é. Mas é em forma de guerreiro. Em forma de guerreiro. Foi ele que expulsou Satanás lá de cima, sabe? E foi ele que venceu o diabo aqui na forma de carne. É claro que na forma de carne ele tinha que vencer o diabo na forma de carne por causa nossa. Porque Deus nunca errou, Deus nunca pecou. Se ele foi lá na cruz, ele foi lá na cruz por causa dos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre si. Mas quando ele venceu o diabo na carne, quer dizer, o diabo pensou, dessa vez eu venci ele, porque eu matei ele. Ele ficou deitado. Você nota pela mensagem, pela Bíblia, o corpo dele ficou deitado. Enquanto o corpo dele estava deitado, o próprio mensageiro disse, a teofania dele foi lá no inferno, para tomar a chave da morte do inferno, do diabo. Quer dizer, na forma que ele venceu o diabo lá, ele desceu lá no inferno. Ele não desceu em carne, não, a carne ficou deitada. Depois que ele chegou lá e avisou o chefão lá do inferno, ele chegou e disse, olha, venci você. O diabo pensou, falou, eu venci ele. Não, ele venceu o diabo. Ele pensou que quando ele matou Jesus, que tudo tinha acabado. Ó Jesus lá tomando a chave dele. Já pensou? E ele não foi em carne não. Por isso que quando ele retornou,
Está escrito em São Mateus 27. Quando Jesus morreu, os santos do Velho Testamento ressuscitaram. E saindo depois da ressurreição dele. Enquanto ele não foi lá no inferno, agora, muitos pregadores dizem que ele foi lá tirar Abraão e Sara. Não está escrito isso na mensagem. A mensagem está escrito que ele, depois que ele foi lá e tem a chave da morte e do inferno, ele passou no paraíso e tirou Abraão e Sara e todos. Vocês têm que entender, irmão, que filho de Deus não vai para o inferno. Quem vai para o inferno nunca sai de lá. Filho de Deus não vai para o inferno. Agora, pode ir por Hades, significa sepultura, tudo bem, a carne vai para a punição. Mas a alma do eleito nunca vai para o inferno. Nunca. Você tem que entender as coisas, porque às vezes, como o Marcelo estava falando aqui hoje, às vezes um prega uma coisa e você crê naquilo. Não, você tem que crer na mensagem, crer na Bíblia. A Bíblia está certa, a mensagem está certa. Não é eu que estou certo, não é o homem que está certo, Deus está certo. Por que eu estou falando? Porque eu posso, se alguém falar, mas você me mostra? Mostra. Eu mostro. Você manda uma mensagem para mim, eu falo alguma coisa, eu vou mostrar onde está escrito. Tá? Porque se a gente está pregando, a gente está pregando exatamente porque a gente conhece, sabe que é verdade. Sabe? Irmão, a gente tem que entender as coisas da maneira correta, porque senão é igual a Apocalipse capítulo 21. Olha, você lê Apocalipse 21, aqui por exemplo, deixa eu ler, já que eu já saí para outro campo mesmo, então vamos lá. Olha aqui, escute bem aqui, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora, você poderia explicar isso aqui? E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Você saberia explicar sem uma mensagem? De jeito nenhum. Mas se você quer, lê a mensagem futuro lá, que está lá. Está escrito. Ou então, tem uma outra mensagem que me passou o nome, depois eu vou lembrar, e você vai notar, aí o profeta falando, o que foi o primeiro céu? Foi aquele descanso de Deus. E a terra? Foi antes do pecado. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, quer dizer, o descanso passou e a terra tinha passado, tinha entrado em pecado. Está vendo? Quer dizer, agora ele viu um outro céu, um novo céu e uma nova terra. Aí, e viu descendo do céu, adereçada como esposa ataviada para seu marido. Tem hino aí que fala falando que aquela cidade é a noiva. Tem nada a ver. Como que uma cidade, como que uma noiva, sendo a cidade, tem rua de ouro e de... Está vendo? Mas assim, tem alguém para fazer as coisas, para complicar a vida dos outros. Mas foi alguém da mensagem que fez. Mas você já leu na mensagem? Para você mostrar que está certo? Porque a mensagem está certa. Lê de novo a mensagem futuro lá que você vai encontrar. Está lá, escrito. Está vendo? Quer dizer, o que significava aquilo? Jesus descendo e viu um novo céu e uma nova terra, porque, está vendo? Ele estava descendo do céu. Ele é a nova terra. Por isso que lá também, na mesma mensagem, está escrito: se Deus criou o mundo, essa terra, tirando da água, então a terra redimida tinha que sair da água. Amém. E João Batista podia mostrar isso. João Batista estava dentro d'água e aquela terra redimida chegou diante dele. Por isso que veio descer do céu um novo céu e uma nova terra. Jesus é esse novo céu e essa nova terra. Jesus é o descanso. E Ele é a nova terra que virá
Depois, porque ele pagou o preço, quando ele derramou o sangue, foi para essa terra nova, para santificar essa terra aqui. Essa aqui, esse corpo não é do reino dos céus. Essa da maneira que está aqui, não podia, Jesus não quis ela. O próprio diabo disse: ó, eu te dou isso aqui porque a mim me foi entregue. Ele falou: não quero nada sujo, eu vou pagar o preço por ela, não só por ela, mas vou pagar o preço pelos meus filhos também. Eu vou derramar o meu sangue e santificar essa terra. Não só santificar, mas virar um fogo, como nós lemos aqui, ó. A terra que agora existe se reserva como um tesouro para o fogo. E não é o fogo de bomba atômica apenas, não. Depois do milênio, você sabe que vai vir um fogo para purificar essa terra, fazer o que o profeta diz. A terra vai voltar a ser uma pirâmide. Ela vai encolher, porque diz aqui na Bíblia, ó, o mar já não existe, não vai ter mar. E aonde era a sede de Deus no princípio? Era em Jerusalém. Lá vai ser a sede de Deus, no mesmo lugar. É lá que vai ter a cidade, quando, depois do milênio, essa cidade desce exatamente naquele lugar. E uma cidade pequena, na mesma mensagem que eu estou falando, está falando o tamanhozinho da cidade. A cidade é 2.400 quilômetros de comprimento. Uma cidadezinha, né? Para a noiva dele morar. 2.400 quilômetros quadrados. Já pensou? Eu e você morando lá? Nós. Tudo de graça, ele pagou o preço. É sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço. Sabe? Você sabe qual é o preço? É você aceitar a verdade só. E mesmo assim é uma dificuldade que tem do povo aceitar a verdade. O povo prefere aceitar mentira. Porque mentira, irmão, sabe por que é fácil de aceitar mentira? Eu vou te dizer por quê. Porque enquanto nós estamos nesse corpo aqui, esse aqui pende mais para mentira. Para vencer, esse aqui é duro. Por isso que William Branham chegou a falar: o maior inimigo que eu tenho chama William Marion Branham. Quer dizer, o maior inimigo que eu tenho é Belmiro. O maior inimigo que você tem é você mesmo. É duro vencer a nós mesmos. É duro. Mas é duro mesmo. Às vezes Deus quer fazer uma coisa, mas nós murriamos, nós queremos do outro jeito. Nós achamos a coisa, quer facilitar tudo. Às vezes Deus quer de uma maneira mais difícil, mas nós queremos mais fácil. E Deus não vai fazer isso. Deus vai trabalhar segundo a sua vontade. Na nossa vida, Deus vai trabalhar de acordo com a vontade dele, sabe? Então, o que a gente, deixa eu ler algo aqui, senão eu só vou falando e não, deixa eu ler um pouquinho aqui na mensagem, só para os irmãos entenderem, não só vocês, mas os irmãos através da internet, que vai ouvir depois. Então, aqui no parágrafo 10, obedeça a voz do anjo. Irmão, é isso que eu ia dar início, é nisso. Como eu estava conversando, e minha esposa, essa semana ela me fez uma pergunta sobre São Mateus 24, do verso 32 para frente, sobre e não passar a essa geração sem que todas as coisas aconteçam. O irmão evangelista me fez a pergunta ali de novo ali. Eu falei: que coisa, minha esposa fez nessa semana, ele fez nos mesmos versículos. Parece até uma coincidência, né? E eu ia falar a respeito disso. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte, irmão, como nós já temos aprendido, quando Deus começou a trabalhar através desse ministério chamado Filho do Homem, que até hoje ele não é bem entendido. Não é bem entendido a revelação do Filho do Homem.
Porque muitos vieram um tempo atrás aí e colocou a mensagem do Filho do Homem como se fosse uma revelação a partir do do ano 2004. Eles esqueceram que isso começou quando o anjo apareceu para o profeta. O anjo apareceu para o profeta em 1946. Está aqui, ó, na mensagem aqui. E deu a comissão para ele de pregar o Evangelho. Foi o anjo do Senhor que apareceu a William Branham, depois que o anjo do Senhor tinha levado Israel, tinha dado já Israel para partir e ir para lá, para a Palestina. O anjo aparece no mesmo dia. Eu posso até ler, deixa eu ler aqui, porque fica mais fácil de vocês entenderem quando é que o ministério do Filho do Homem começou. Começou em 1946. É verdade. Não tem nada a ver com o que eles pregaram um tempo atrás, por isso que começou e acabou. Mas o ministério do Filho do Homem continua. A mensagem continua como ela é. Não para, porque é Deus. Então aqui, ó, deixa eu ler para vocês verem uma coisa aqui, ó. Aqui, parágrafo 221. É só para a gente entender o que é que muitas pessoas já perderam. Porque se eu começar, irmão, não sei se um dia eu estava falando, se a gente começar no meio do caminho, você perde. Não adianta você começar a mensagem no meio do caminho, você tem que começar desde o início. Você tem que entender como é que Deus começou. E continuar. Qual é a primeira parte que Jesus fez quando chegou na terra? Pregar, cura. Não foi ele que disse que assim será na vinda do Filho do Homem? Tinha que ser do mesmo jeito. Tá? Quer dizer, passado as eras, depois, ele aqui na terra fazendo a mesma coisa que ele fez na Palestina. Não era o William Branham que estava fazendo, é Deus. Para cumprir o que ele mesmo falou em carne humana. Jesus estava em carne humana e diz: assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Agora alguém pega Sodoma, só pega sobre Ló. Por que você não pega sobre Abraão? A primeira mensagem foi para Abraão. Quem é que chegou diante de Abraão? Deus, numa carne humana. Foi Deus, porque Abraão conheceu, havia 3 homens chegando, hoje é William Branham, Billy Graham e Oral Roberts, como homem. Havia 3, chegaram diante de Abraão. Ló nem sabia nada, Ló nem ficou sabendo da mensagem do dia. Sabe? Por isso que depois atrapalhou a vida lá na frente. Mas Abraão ficou sabendo, porque Abraão é o tipo da noiva. Chegaram 3 homens, mas Abraão chegou e disse: meu Senhor. Ele não viu 3, ele viu 1. Não passa de mim, não passa do teu servo. E aquele homem em carne humana era Deus. E Deus comeu carne, comeu bolo que Sara fez, mas deixou a promessa. Qual é a promessa? Abraão, eu vim cumprir a promessa. Sara vai ter um filho. Está vendo? Sara até riu, por isso que o profeta diz, ela meio fraca, como a igreja meio fraca, tá? Riu. Mas Deus voltou para ela e disse: por que Sara riu? Voltou para Abraão e disse: por que Sara está rindo? Ela lá no coração, ela disse: não, aí Deus falou assim: não, você riu. Você riu. Quer dizer, há alguma coisa difícil para o Senhor? Você já viu alguma coisa difícil para Deus fazer? O homem com 100 anos e ela com 90. Mas ela ia mudar por causa daquela mensagem. O corpo dela ia mudar por causa daquela mensagem. O corpo seu e nosso vai mudar por causa dessa mensagem aqui, ó. Aqui, ó. É por isso que você tem que saber o que é a mensagem. Por causa daquela mensagem. Por isso, em várias mensagens, William Branham sempre fala: Deus comeu
comeu carne, bebeu leite, ele comeu bolo que Sara fez. É tanto que quando ele, por isso que ele hoje avisa tudo, ele está avisando sobre o juízo. Ele avisou Abraão, primeiro uma promessa. Qual é a promessa? Por isso nós temos que começar desde lá. A promessa é: eu vim e Sara vai ter um filho. Essa era a mensagem principal. Mas depois que ele comeu, já estava chegando a tarde, os 2 anjos já tinham saído, ele ficou com Abraão e começou a andar, e Abraão andando com ele. Chega lá na frente e ele disse: Abraão, tem mais uma coisa para falar com você. Eu não vim só fazer isso não, eu vim destruir Sodoma. A mensagem não veio só para transformar corpo, não. A mensagem vai destruir o mundo. É Deus na terra, vai destruir o mundo. É a mensagem, porque é Deus aqui na terra. Ao rejeitar a mensagem, é uma destruição. Vocês recordam em 56 o que o mensageiro disse para a América? Se a América não receber a palavra esse ano, nunca mais ela recebe. E não recebeu, porque era Deus falando. Nunca mais, só piorando, só piorando, só piorando. O que ela está esperando agora? As bombas atômicas. E o que a noiva está esperando? Uma transformação dos corpos. Nós estamos esperando isso, porque nós recebemos a mensagem principal. Então, deixa eu ler aqui, porque senão... então, disse aqui, 221 da mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Agora, você sabia que a bandeira judaica... Deixa eu ler só mais embaixo aqui, né, para a gente ganhar tempo. Agora, por que o Império Romano os venceu e o Messias veio, e eles o rejeitaram, quer dizer, lá naquele tempo, eles foram espalhados para os 4 cantos da terra. Mas você sabia que em 6 de maio de 1946, aquela bandeira voltou para Jerusalém outra vez? Você sabia que em 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor apareceu para mim no dia seguinte, aqui em cima, e me enviou para todo mundo para trazer um reavivamento? Você sabia disso? Na própria manhã seguinte, quando aquela bandeira foi levantada em Jerusalém, assim que o sol se pôs naquela tarde, o anjo do Senhor apareceu aqui nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Quando vis a figueira e o restante das árvores produzindo, aí você sabe, quem é a figueira? Israel. Qual é as outras árvores? Só a igreja aumentando. E hoje tem muito mais ainda, porque além das denominações, tem igreja para todo lado. A igreja com um nome diferente. Só existe um ministério na terra, esse é o Filho do Homem. Esse veio para tirar a igreja das denominações. Então não existe ministério de Belmiro, fulano de tal, nada disso. Existe o ministério do Filho do Homem. E o Filho do Homem é Cristo. Filho do Homem não é o William Branham. O William Branham é o agente dele, é apenas para transmitir a voz dele. Eu posso mostrar aqui na mensagem. Ele era apenas aquele que transmitia a voz. Eu creio que eu vou encontrar aqui uma parte aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Aqui só para os irmãos verem uma coisa aqui. Aqui mesmo nessa mensagem aqui, mas nessa parte aqui, diz aqui, 18 da mensagem, os chamados para fora. Você crê que foi um chamado para fora? Chamado para fora de onde? Sai dela, povo meu, de qualquer coisa organizada. Sabe? Observe, do parágrafo 18, observe a natureza deste anjo, trazendo a última mensagem, antes da destruição. Ele disse: Abraão, eu vou manter minha promessa a ti. Eu amo isso. Este é o nosso Deus Pai. Eu manterei minha promessa a ti bem por volta do tempo da vida, de acordo com o tempo da vida. Por volta dos próximos 28 dias, eu vou te visitar.
Isso significa assim, você e Sara vai mudar o corpo e vocês vão ter um filho. Tá? E este bebê que tu tens esperado por esses 25 anos, você vai ter ele. A pobre pequena Sara, meio que fraca na fé, mas naqueles dias a circuncisão do homem trazia a mulher junto também. Quer dizer, ela estava em Abraão. E eu e você que está em Cristo. Está vendo? Meio fraca, mas quem está em Cristo é forte. Ela estava meio fraca, mas Abraão tinha fé, Abraão conhecia Deus e sabia e cria no que Deus falava. Então disse aqui, a pobre pequena Sara, meio que fraca na fé, mas naqueles dias a circuncisão do homem trazia a mulher junto também, pois apenas a circuncisão podia ser reconhecida diante de Deus, e a fêmea não podia ser circuncidada. Portanto, o marido era a expiação por ela, e Cristo a expiação da igreja. Entendeu agora? Aí você vai entender que não é o William Branham que é a expiação. O William Branham traz uma mensagem de expiação, e a mensagem é Cristo. Então diz, a expiação por ela, aqueles, porque eles são um. A fé de Abraão manteve Sara naquela hora. Viu? Agora, eu quero encontrar a parte que eu disse aqui. Eu creio que está aqui nessa mensagem mesmo. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Eu creio que aqui no parágrafo 47. Mas agora, ele está aqui. Ele ia orar por uma mulher. Ele está aqui, não era o William Branham, Deus estava ali, né? Essa mulher não conseguiria esconder sua vida se ela tivesse que fazer agora. É verdade. A senhora tem um problema em um lado dela que ela quer que seja orado. Este é o assim diz o Senhor. Você também tem problema de pele, uma doença que você quer que eu ore por ele. Este é o assim diz o Senhor, é verdade. Deixe que ela que julgue. Vocês ouviram minha voz? Mas essa não foi minha voz. Entendeu agora? Vocês ouviram minha voz, mas essa não foi minha voz, porque ele não conhecia a vida daquela mulher. Só Deus sabe. Essa não foi a minha voz. Deixa eu voltar aqui. Essa não foi a minha voz. Eu não conheço a mulher. O que quer que seja que ele falou, foi alguma outra pessoa que está usando minha voz. Vocês creem que foi o Espírito Santo? Você viu? Você entendeu agora? Por que nós temos que pregar a mensagem como ela é? Não é pregar para vocês ficar me conhecendo e gostando de mim, não. Vocês têm que gostar dele. Vocês têm que amar ele. É ele que te curou, é ele que te salvou. Então, não estou aqui para chamar atenção para mim. Estou aqui chamando a atenção de vocês para ele, para entender quem é ele e saber que ele está aqui. Ele é espírito hoje, ele não pode ver, mas veja que ele estava em William Branham exatamente fazendo a obra que ele mesmo disse quando estava aqui na terra. O Filho do Homem fará as obras que eu faço, e ainda maiores do que essa. Agora você já leu a mensagem do sinal, o que disse lá? Aí que você vai entender, muitas pessoas entendem o contrário. Não o William Branham, ele fez muito mais obras nesse ministério do que naquele, quando ele estava aqui na terra. Ele fez muito mais. Porque ele falou que obras maiores ele faria.
porque ele ia para o Pai. Em outras palavras, eu vou tomar a posição de espírito, e quando eu vier, você vai fazer, eu vou fazer através do homem pelo qual eu vou enviar. Está vendo? E ele enviou e declarou através da coluna de fogo. Coluna de fogo é Deus. Em outras palavras, assim, ó, eu vou manifestar na cabeça dele, porque ele não vai falar nada dele mesmo. O que ele falar é eu falando. Então toda revelação, irmão, vocês têm que entender, toda revelação é Deus falando. Quando você sabe, conhece a mensagem, não é o homem falando, é Deus enviou o homem para que ele tomasse ele ao todo para falar através dele. Então hoje, por exemplo, hoje no sentido, hoje na nossa era, quem rejeita a mensagem, rejeita o rapto. Quem rejeita a mensagem, rejeita a salvação. Sabe? A pessoa pode crer em tudo da Bíblia, em tudo. Nós cremos em toda a Bíblia, vocês creem? Nós cremos em toda a Bíblia, mas nós sabemos que a parte que passou foi salvação para quem viveu lá. A parte da salvação nossa é a mensagem da hora. A salvação hoje, minha e sua, depende da mensagem da hora. Nunca coloca a mensagem como segundo plano. É o primeiro plano de Deus para hoje. A mensagem hoje é Cristo aqui, falando comigo e com você. E é por isso que a gente tem que estar bem atento a isso, porque às vezes a pessoa vai, e isso é através de nós, se nós não tiver cuidado, nós vamos jogando as pessoas fora, tirando as pessoas através da própria pregação. Não prega nada, é só receber dízimo, sabe? Se estiver recebendo dízimo, está bom, e chamando a atenção para si, para as pessoas ficarem gostando, nada disso. Só existe um que não decepciona ninguém, esse é Deus. Ele nunca decepcionou ninguém. Todo homem pode decepcionar as pessoas. Não existe homem santo. Deus é santo. Só existe um Deus santo, sabe? Então, é isso que nós temos que entender. Então, agora, deixa eu voltar aqui no 10 da mensagem, obedeça a voz do anjo. Agora, muitas pessoas têm dito, porque eu testifico deste dom. Agora, recordem, eu não sou o dom. Aquele que você verá atuando aqui nessa noite, que está aqui, ele falou visível, invisível agora, ele é o dom. Foi ele quem Deus enviou, e somente falo quando ele fala através de mim. Eu nada posso dizer a não ser que ele diga primeiro. Mas ele me prometeu que eu seria capaz de fazê-lo, para a fé das pessoas e fazê-las crer que ele me enviou para orar pelos enfermos. Não para curar o enfermo, para orar pelo enfermo. A oração da fé salvará o enfermo. Agora ele é o dom. Você viu aqui? Ele é o dom. Aqui o que eu quero que os irmãos entendam, quem sabe que a primeira mensagem, você sabe que as profecias aquelas 7 profecias que o profeta profetizou em 1933, mas nenhuma daquelas profecias ficou registrada, a não ser depois das eras. E as eras foi pregada em 1960, só para os irmãos entenderem. E lá é que está as profecias que ele profetizou. Mas nenhuma mensagem poderia ser colocada no papel antes que o anjo aparecesse para ele. E o anjo apareceu em 1946. E você sabe qual é a primeira mensagem? Ela não está aqui. Fé é a substância. Em 47. Porque o anjo apareceu para ele, então deu uma mensagem para ele. Sabe
qual é a maneira que Deus falou com ele? Faça com que o povo creia em ti. Está vendo? É duro, né? Ainda mais para a era de Laodiceia, cheia de dom. Faça com que o povo creia em ti. Está vendo? E tinha que ser dessa maneira. Em outras palavras, se o povo crê em você, eu opero na vida deles. Está vendo? Aí ele disse nessa mensagem que não como muitos creem. E tem pessoas que chegou a falar que o nome de Jesus agora é Brana, mas isso é mentira do diabo. O nome nunca mudou, o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Nunca muda. Esse é o nome para salvar toda a humanidade, todos aqueles que creem. Então nunca mudou, sabe? Nunca mudou, mas teve pessoas que chegou a falar: agora daqui um pouco nós vamos revelar um novo nome. Depois revela Brana. Aí tem muitos assinando aí, fulano de tal Brana. Que é isso? Tem nada a ver. O nome, ele veio revelar o nome. Mas qual é o nome que ele revelou? Jesus. Em outras palavras, esse nome não era conhecido como deve ser. Esse nome, Jesus, era conhecido como segunda pessoa, mas ele foi revelado como a primeira pessoa de Deus. É isso que veio revelar o nome. Em outras palavras, ele não é uma segunda pessoa, nem terceira, ele é Deus. Essa é a verdadeira revelação que nós temos hoje. E veio através desse anjo. Esse homem veio revelar todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tudo que estava errado, ele colocou na ordem. Porque é a palavra de Deus. Então aqui, outra coisa, eu já li, mas eu posso continuar lendo aqui. Aqui, vamos aqui nessa parte aqui, Deus em seu povo. Só para os irmãos ver as coisas, eu estou mostrando sobre o anjo, irmão, estou mostrando a diferença. O anjo do Senhor é uma coisa, o William Branham é outra coisa, tá? O William Branham é um homem, tá? Por isso que quando Jesus estava na terra em corpo humano, e aqueles judeus não criam nele, sabe o que ele falou em São João 14? Credes em Deus, crede também em mim. Por que ele falou aquilo? Porque ele não sabia, ele não entendia o que ele estava revelando, o que ele era. Credes em Deus, crede também em mim. Mas o verdadeiro crente sabe que ele era o próprio Deus. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele tinha que falar. E ele chegava e falava assim: eu não posso fazer nada até que eu veja o Pai fazer. Aí eles falavam: mas então deve ser outra pessoa. Não, era Deus mesmo. É porque Deus estava manifestando em carne. E naquela posição, em Apocalipse capítulo 1, você nota, e o William Branham mostrou isso na revelação de Jesus Cristo. Está aqui, aqui, só para vocês verem uma coisa, o que está escrito aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou João, seu servo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Aí o profeta diz que quando ele estava aqui na terra, ele não sabia nada a respeito. Olha, parece que Deus ocultava as coisas a ele mesmo no sentido daquele ministério. Deus é capaz de fazer isso. O próprio Espírito ocultou a ele mesmo na carne algo que só podia ser revelado depois da ressurreição. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu depois da ressurreição. Você viu? O que ele disse quando eles chegaram perto dele? Ele disse: o Filho do Homem não sabe o dia nem a hora. Está vendo? E em Atos também ele falou a mesma coisa. E restituirá Israel nesse tempo, e ele diz: não compete você saber nada a respeito agora.
mas vocês vão receber o Espírito Santo e outras palavras. O que vocês têm que saber, o Espírito Santo vai revelar a vocês. Não compete, porque a posição que ele tinha ali ele estava no corpo exatamente quando ele precisava de uma revelação. O próprio mensageiro ensinou isso para nós, que quando aquela mulher tocou nele, por exemplo, ele falou, mas de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Pedro falou, Senhor, todo mundo está tocando no Senhor, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Todo mundo tocava nele, talvez alguns até seguravam o manto dele, mas a mulher só encostou o dedo no manto dele, mas ela encostou com fé. Se eu tão somente tocar na orla do vestido, eu vou ser curado. E o poder saiu dele, e ele disse, saiu o poder de mim, quem me tocou? Ele ficou procurando. Depois a mulher falou, e ele falou, tua fé te curou. Tá bem? Quem me tocou? O William Branham mostrou isso na mensagem. Ele disse, mas quando chegou na hora de Lázaro, o próprio Espírito mostrou ele uma visão que Lázaro ia morrer. O próprio Pai, Espírito, mostrou ele, falou, olha, você não fica, sai, porque Lázaro vai morrer, e tem que acontecer algo maior do que uma cura. Se você ficar aqui, eles vão te chamar para orar por ele. Aquilo foi uma visão que Deus deu para ele. O que ele fez? Ele saiu. E Lázaro adoeceu. Mandaram chamar ele foi para mais distante. Lázaro morreu, tinha 4 dias, ele falou, agora eu vou voltar. E falou com os discípulos, vamos voltar lá, porque Lázaro dorme. Aí os discípulos falaram assim, você está dormindo, ele está bem. Ele falou assim, eu vou falar na linguagem sua, ele morreu. Aí nós vamos lá ver ele. Mas aquilo ali foi mostrado através do Espírito, numa visão, ele não ficou fraco. O William Branham era a mesma coisa, você lembra? O William Branham, quando era assim, ele não ficava fraco, mas quando ele estava orando, que passava, que ele era a fonte pela qual o Espírito passava, eles tinham que carregar ele. Quando era muita gente curada, eles tinham que sair com ele nos braços, porque ele era o canal pelo qual eles recebiam a cura. Ele ficava fraco, saía, sabe? Jesus, quando ele falou aquilo, de mim saiu virtude, quer dizer, de mim saiu o poder, porque eu senti fraco. Está vendo? Mas quando chegou em Lázaro, não, porque era uma visão. E vai para tal lugar, fica lá, espera Lázaro morrer, porque tem que acontecer algo maior. Quando ele morrer, aí você volta. Quando volta, encontra com... Passa o nome. Não, Marta. Encontra com Marta. E Marta chega, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tá? E o que ele falou? Ele vai ressuscitar. Aí sempre é o que a gente faz, né? Ou para trás ou para frente. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Não precisa esperar o final, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, vocês me conheceram como filho do homem, agora eu voltei para mostrar algo maior. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Você viu a diferença? Essa é a diferença. Por isso, irmão, a gente tem que entender que aquilo ali é bem um tipo hoje. O profeta pregou isso na mensagem, o rapto, ou o arrebatamento. Ele pregou falando sobre isso, sobre Lázaro. Aquilo era esse tipo. Quando ele falou isso, ele perguntou onde ele está, né? Está vendo? Onde está? Quer dizer, ele sabia que ele tinha morrido, ele estava lá e tudo, mas onde está? Aí saíram. Mas depois que ele declarou que era a ressurreição e a vida. Você sabe que a mensagem é a ressurreição e a vida? Amém. Essa mensagem que eu e você estão ouvindo já é essa ressurreição e a vida.
quem crê nessa mensagem já está na posição, qualquer hora, de ser transformado. Por isso que primeiro filho do homem, depois vem e mostra algo maior. E aí ele começou a mostrar aonde está. Tá, então vamos. Quem estava indo com ele? Marta e Maria. Aqueles eram os vivos. Está vendo? Maria e Marta eram o tipo dos que estão vivos, andando com ele. Ali, as duas estavam andando com ele. Ele, a ressurreição e a vida, andando. Chega lá, ele manda tirar a pedra, um tropeço. Quando chega lá, tira a pedra. A Marta, de novo. Senhor, já cheira mal. Ó, eu não tinha dito, se creres verá a glória de Deus. Quer dizer, tira a pedra, tirou a pedra. Ele só, Lázaro, vem para fora. E Lázaro levantou e veio para fora. E aquilo era um tipo, porque Lázaro morreu de novo. Era só tipo, mas agora não é tipo. Agora quem está andando com ele, e quando, tem pessoas que falam, nós vamos chamar os mortos, ninguém vai chamar morto não. A própria mensagem está nos preparando. E quem já partiu, já recebeu a mensagem deles. Por isso que primeiro aos Tessalonicenses diz, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Por quê? Porque eles, lá, Deus os tornará a trazer com ele. Não precisa você preocupado com ele, preocupa com você. Em ficar pronto para aquele momento, que se você está andando com ele, quando chegar o momento da sua transformação, eles vêm também. Amém. Porque a transformação vai para todo mundo, tanto quem já morreu, quem está vivo. Não é a metade sendo transformada e a outra ficando, não. Todo o corpo de Cristo é desde Paulo até William Branham. Quando ressuscitar os pés, ressuscita a cabeça. Para isso você encontra que ele é a cabeça. Como ministério ele está aqui, ele é a cabeça do corpo. Como ministério, ele é o filho do homem. Aquela parte branca lá, Espírito Santo, é aonde Deus está trabalhando com a parte viva. Provando a sua palavra, está escrito que a parte viva está ligada ao pescoço. A parte viva está ligada à cabeça. A parte viva é o pescoço, está ligada à cabeça. Por que nós estamos pregando ele como cabeça? Ele é a pedra de coroa, ele é a cabeça. Nós estamos pregando o ministério do Filho do Homem, aquele que está aqui para tirar a igreja. É ele que vai tirar. Por isso que ele manifestou para provar isso, num homem que ele prometeu, quando o sétimo anjo tocar sua trombeta. O sétimo anjo é esse homem. Mas quando tocasse, haveria quem? Era a voz de quem? De Apocalipse 10, do 1 ao 4. E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Aí, tá vendo? Um anjo descendo do céu. Mas quem viu esse anjo? O homem. Aqui. Porque o anjo chegou e falou, foi com ele, não foi comigo não. Ele foi que transmitiu a voz do anjo para mim ouvir e você ouvir. Mas quem encontrou com o anjo foi ele. Foi ele que encontrou com o anjo. Deixa eu ler aqui. Vamos aqui. Aqui. Eu creio que está aqui, ó. Já está até aberto. No 13 da mesma mensagem, obedeça a voz do anjo. E portanto, amigos, assim como seu irmão, isso é tudo que sou. Mas o dom de Deus é o Espírito de Deus, o qual desceu na forma de um anjo. Agora, ele não tinha asas, porque o William Branham viu ele, né? Ele não tinha asas, ele parecia como um homem. Eu o vi quando ele andou. O irmão Branham fez a maneira que ele andou no quarto para falar com ele. Ele apareceu como um homem. Ele não tinha asa. Ele apareceu como um homem, um anjo. Então disse, o irmão Branham faz a ilustração.
exatamente assim, andou no chão, andou bem ali, simplesmente tão normal como qualquer homem, e conversou como qualquer homem. Ele vem de tempos em tempos no quarto, em diferentes lugares, enquanto estou jejuando, orando. Agora amanhã à noite, por volta desta hora, ou um pouquinho antes, provavelmente romperei o meu jejum, orando. Vocês estão vendo como que era? O anjo aparecia para ele como homem. Está vendo? Esse anjo aparecia com ele como homem. É o próprio Deus na forma de anjo, para trazer a mensagem para nós. Como ele não podia falar diretamente a nós, ele tinha esse homem na terra. Esse homem transmitiu a sua voz. E é por isso que vocês leem nas mensagens, pode ler em várias mensagens, que você sempre vê o William Branham sempre falando de pessoas curadas. Eu não conheço você, eu te vejo, como eu sempre falo aqui, como ele mesmo disse, que às vezes ele ficava parado, vendo uma pessoa na frente dele, aquela pessoa já estava mais velha, e ele via aquela pessoa mais nova, então ele ficava parado olhando, não era ele vendo, mas Deus vendo através dele, uma pessoa mais nova, e depois ele podia declarar: eu te vejo em tal lugar, andando assim, às vezes você levou um tombo em tal lugar assim. Agora, qual é o homem que tem esse poder? Ninguém, é Deus. Mas o que acontece? Qualquer pessoa que duvidar do que esse homem falou, não vai no rapto. Não vai ficar aqui pregando, como o profeta chegou a falar, muitos vão ficar pregando, e o rapto já aconteceu e não ficou sabendo. Vocês já leram? Quem já leu? Pois é. Muitos pregadores vão ficar pregando salvação quando já cessou. Esse que é o problema, que às vezes nós não paramos para pensar e depois vai ficar aqui. Eu não quero ficar, eu quero expor a mensagem como ela é, e quero que vocês também vão. Sabe? Por isso que nós pregamos a mensagem como ela é. Nós chegamos aqui já pregando. Não é ficar contando história. Não, aqui não existe história, aqui é pregar. Começa pregando e termina pregando. Não podemos perder tempo. Nós temos que pregar a mensagem, porque é muito mais tarde do que nós pensamos. Muito mais tarde. Agora, deixa eu só dar um toquezinho, depois nós vamos pegar sobre o assunto que eu disse sobre São Mateus 24 ali. Só ler e explicar, porque só está faltando 10 minutos ali para a gente terminar, só para os irmãos verem o que eu ia pregar realmente era isso, né? Mas não preguei outra coisa, eu creio que foi o que Deus queria, né? Então, vamos aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. É o que eu estava falando com minha esposa esses dias aqui, mostrando ela São Mateus 24, todo aqui, porque está aqui no sexto selo, essa revelação toda aqui também, se vocês querem ler, o sexto selo está escrito. Quando Jesus chegou ali, junto com aqueles discípulos, eles chegaram na frente do templo e eles falaram: Senhor, ó, quer dizer, ó que coisa linda, né? Coisa bonita esse templo. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E parou, não falou mais nada. Aí o profeta mostra que isso foi no ano 30, no mês de abril, no dia 4 de abril, que quando chegou lá no Monte das Oliveiras, eles perguntaram: Senhor, fala conosco a respeito daquilo que nós perguntamos. E aí ele começou a mostrar, e vocês notem que São Mateus 24, a partir do verso 1 aqui, do verso 3, que ao invés dele falar sobre aquele acontecimento lá, ele começou a pregar os selos. Vocês já notaram? Qual será deixa eu ler aqui no coisa, só para vocês verem uma coisa aqui, ó. Diz aqui: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse:
Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eram 3 perguntas. Aí você nota aqui, no verso 4, ele começa a responder a revelação nossa dentro das eras. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Agora, onde está isso? Primeiro selo em Apocalipse 6. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, agora o Cordeiro não estava abrindo, não era aqui em São Mateus? Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, ouvi o primeiro animal que dizia. Agora, qual é o primeiro poder? Não é Mateus? Ouvi o primeiro animal que dizia: vem e vê. Quando o Cordeiro estava abrindo o selo, ouvi o primeiro animal dizer. Não é São Mateus que está escrito? Está vendo? Vocês notaram? Quem estava abrindo o selo não era o Cordeiro? O Cordeiro estava vivo quando ele estava abrindo o selo. Por isso, quando ele estava vivo, ele pregou os selos. Em Apocalipse é quando acontece, dentro das eras. Vocês notaram como que é? Então, aí vocês vão notar que ele prega os selos primeiro. Quando chega no verso 15, ele vai falar da primeira pergunta. Aqui, no verso 15, ó, olha para você ver. Quando ele devia ter perguntado, respondido a primeira. Quando, pois, viste que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, isso é verso 15, está no lugar santo, quem lê entenda. Todo mundo sabe que o que Daniel estava falando é a mesquita de Omar, que está na base do templo. Quer dizer, quando vocês virem a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Falando com os judeus, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado, dando conselho para os judeus. Está vendo? Ora para que não aconteça no sábado, porque se for no sábado, os portões estão fechados. E Tito, general romano que sitiou Jerusalém, chegou exatamente no sábado. Não aconteça no sábado nem no inverno, porque no inverno as colinas estavam cheias de neve e eles não podiam fugir. O próprio Jesus avisou para eles para orar, para não acontecer, e aconteceu exatamente no sábado. Tito, general romano, chegou e sitiou Jerusalém. Mas quem foi pego? Nenhum dos discípulos, que ele já tinha sido avisado. Quem é que vai no rapto? Quem está sendo avisado? Você viu? Avisou, nenhum deles estava lá dentro. Quando Tito chegou, sitiou Jerusalém, só os incrédulos que estavam dentro. A grande tribulação vai pegar só os incrédulos. É claro que dentro da grande tribulação vai ter pessoas que salvam, que vai morrer pelo nome, mas essas pessoas estavam dentro da mensagem, porque você não pode fazer com que a Bíblia minta. São Mateus 25 diz que quando houve um grito, mas à meia-noite se ouviu um grito. Na era de Laodiceia, está aqui, né? eu ia ler, mas não li. Houve um grito, à meia-noite, de trevas espirituais, a era de Laodiceia. Mas à meia-noite se ouve um grito. Amém. Eis que vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Amém. E as 10 virgens levantaram. Não foi só as 5 não, foi as 10. Mas as 5 procurou colocar azeite na botija o tempo todo. As outras só pegou um pouquinho que tinha e deixou para lá, como está escrito lá, ao invés de ir no púlpito ouvir a mensagem, foi nas outras, falando, dá um pouquinho para nós.
Elas falaram, vai lá onde está vendendo e compra para vocês. O que nós temos só para nós. Em outras palavras, isso aqui não pode dividir com ninguém não. O que está caindo do púlpito é para todos. Você tem que receber para você, e eu recebo para mim. Aí as que tinham azeite falaram, não, vai lá aonde está vendendo e compra. Só que elas demoraram. Primeiro vai nos membros, não tinha. Aí depois que o rapto aconteceu, elas foram diretamente no Senhor. Quer dizer, entendeu a mensagem? Senhor, Senhor, abre-nos. Ele disse, eu não conheço vocês. A porta está fechada. Assim será na vinda do Filho do Homem. Não está escrito, não é assim? Então a mensagem é tudo. A mensagem é que te prepara, a mensagem que nos prepara, a mensagem é que nos tira da terra. Agora nós temos que entender a mensagem. Agora não é ficar, eu sou da mensagem, não. Pense numa coisa. Eu creio que a mensagem eu sei que a mensagem é Cristo. Essa mensagem está dentro de mim. Não é o caso eu sou da mensagem, não, sabe? Porque isso aí está cheio disso. Eu sou da mensagem, sabe? Mas é assim, ó. Eu creio numa mensagem de arrebatamento. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio que eu vou sair da terra. Porque eu estou crendo numa mensagem que tira o povo da terra. Por isso que você, quando alguém te perguntar de onde você você não vai falar que é do Tabernáculo de Belmiro, nem você fala assim, eu sou de Cristo. Agora, através disso, você vai explicar para eles o que é Cristo. Nunca diz que você é do Tabernáculo fulano e tal. Diz assim, olha, por isso assim, eles nunca perguntam se você é um cristão, de onde você é, né? Agora, se você perguntar para eles, você vai perguntar, você é um cristão? E o que eles respondem? Não, eu sou da igreja de fulano de tal. Está vendo? Mas aí você nota que está lá em Apocalipse 17. E o profeta pregou isso também. Ele disse, há muitos nomes blasfemos. Nomes blasfemos é qualquer coisa que fora da revelação. É nome blasfemo. Sabe? A mãe estava cheia de nomes blasfemos. Quem é a mãe? Roma é a mãe de todas as religiões, mas nós temos uma mãe. Não diz a Bíblia que nós temos uma mãe? É a Nova Jerusalém, a nossa mãe. Aqui nós temos um pai, esse pai é Deus, esse pai é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoa a todos vocês, Deus abençoa os irmãos que estão nos visitando e volta sempre. O irmão Alexandre e a irmã Sara, vai ser sábado, né, o aniversário? É isso. É 18 horas, né? O endereço está ali no quadro, os irmãos, eles estão convidando todos os irmãos para o aniversário do menino, da criança, e assim, é claro, vai ter aniversário, e eles pediram para mim lá pregar também, e nós vamos ter um culto lá também. Tá. Então tá bom. O irmão Jurandir pede oração por ele, sua família e saudação de solução de um problema. Irmão Silvano pede oração por não... irmão Severino. Irmão Severino pede oração por não estar passando, porque não está passando bem. Então nós vamos orar. E depois que terminar, o irmão Silas desligar a internet, aí Marcelo tem uma palavra para falar aqui, um recado aí, mas depois. Vamos ficar de pé então, vamos orar? E agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor. Meu Deus, quando nós chegamos aqui, Pai, estava uma confusão ali na rua, tanta coisa que parece que ia atrapalhar, mas graças ao Senhor, o Senhor fez com que aquilo parasse e que aqui continuasse. Meu Deus, porque o Senhor está em primeiro lugar. Assim nós pedimos, Senhor, Pai, olhe por nós
nesta hora, ao sair daqui para casa, irmãos que viajam, Senhor, guarda eles em todo o trajeto que eles têm que fazer, tanto ir quanto para voltar. Irmãos que trabalham, Pai, guarda eles nos seus trabalhos. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, guarda toda a família, Pai, todos os irmãos, que o Senhor possa operar na vida de cada um, Pai. Ajuda nós, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, ajuda nós a ser melhores cristãos. Nós queremos estar seguro, Pai, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver com olhar espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma peça de roupa aqui, os irmãos podem pegar.